Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Não É Só Futebol. E como não é só futebol, hoje a gente vai falar de futebol. Não é, pessoal? Vamos falar da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Chapecoense fez um jogo espetacular contra o Internacional, pelo menos na questão de resultado, né? A Chape virou para cima do Internacional, o Inter contando já com essa vitória. Um jogo em que todos acreditavam na vitória do Inter, principalmente os torcedores colorados, e a Chape foi lá e não deixou com que o Inter disparasse na liderança do Campeonato Brasileiro e deixasse ainda tudo embolado, né? Com muitos times com chances ainda, inclusive o seu Flamengo, o paparazzo, o Gabriel Reis, inclusive o seu Flamengo com muita chance ainda nesse campeonato, né? Mas olha, gente, sobre a 25ª rodada, a Chape, e eu escrevi hoje no Twitter, que se existe um time imortal, deveria ser considerado a Chapecoense. Porque é impressionante o que esse time vem fazendo, né? Principalmente depois de tudo que passou, e nós sabemos. Chape que nunca caiu, está 5 anos na Série A, só veio subindo, né? E está aí nesse grupo seleto dos times que nunca caíram. A Chape teve os gols marcados pelo Leandro Pereira, né? Os 2 gols do Leandro Pereira, e o Inter abriu o placar do jogo com o Nico Lopes. O Internacional, quando fez o gol para cima da Chape ali, aí o Inter conseguiu por um certo momento abrir aquela diferença para o São Paulo, né? De alguns 2 pontos e 7 pontos para o Flamengo, 5 pontos para o Palmeiras e assim por diante ali na tabela. Logo depois a Chape conseguiu empatar o jogo, a Chape valente foi à luta. Um jogo em que o Cuesta foi expulso, né? Então o Inter não tem o Cuesta para o próximo jogo. O Internacional enfrenta o Corinthians em São Paulo. Um jogo difícil para o Inter. Inclusive, a gente vai falar também daqui a pouco sobre os jogos aí dos líderes, né? Ou dos primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. A próxima rodada para a gente tentar fazer uma simulação aqui, claro, apenas simulação do que pode acontecer. Porque realmente a sensação que nós temos, pessoal, é que ninguém está querendo esse título, né? Ninguém está querendo esse título. A chance que o Inter tinha hoje de abrir é aquele jogo que vão olhar e vão falar, ali o Inter não podia perder esses pontos, né? Mesma coisa do Flamengo, aquele jogo contra o Ceará, né? Esse jogo contra o Vasco, né? Alguns jogos que o Flamengo teve dificuldade, aquele jogo do Atlético Paranaense, a torcida do Flamengo diz muito, mas jogar com o Atlético lá é muito difícil, né? Atlético Paranaense. E agora o Flamengo vai enfrentar o Atlético Mineiro no Maracanã, próximo jogo do Flamengo. O São Paulo vai enfrentar o América Mineiro, jogando no Morumbi. O Corinthians e Inter, né, como eu já disse anteriormente. E o Palmeiras enfrenta o Sport lá na Ilha do Retiro. Olha, um jogo difícil para o Palmeiras aqui, viu? O Sport e o Palmeiras, apesar da situação do Sport complicadíssima, na zona do rebaixamento, né? O Sport precisa ganhar esse jogo, vai para cima, e jogar com o Sport é complicado jogar lá, mesmo o Sport atravessando uma fase ruim, né? O São Paulo com o América Mineiro aqui no Morumbi, em São Paulo, eu acho que seria o jogo mais fácil, vamos dizer assim, apesar que ninguém mais quer arriscar nada nesse campeonato, não é, pessoal? Mas vamos dizer que o São Paulo é bem favorito contra o América. Corinthians e Inter, um jogo difícil, eu volto a repetir, para o Internacional, desfalcado, enfrentar o Corinthians em São Paulo. O Corinthians que começa a demonstrar momentos de reação, né? Venceu o seu último jogo em cima do próprio Sport, que eu falei anteriormente, e no finalzinho, com muita determinação, muita raça, pouco futebol ainda, o time do Corinthians não vem demonstrando, é um bom futebol, mas com muita vontade, muita determinação, no finalzinho do jogo, o Corinthians conseguiu fazer 2-1 no time do Sport, né? O gol do lateral Danilo fez o gol do segundo gol do Corinthians. E o Flamengo Atlético Mineiro, um clássico nacional aí, talvez um dos maiores clássicos desse país, né? Grandes jogos, grandes duelos, esses 2 gigantes já enfrentaram. Pessoal, eu queria falar muito agora, eu queria falar um pouquinho da Chapecoense, na verdade. Que impressionante, o que é essa Chapecoense, gente? O que é essa Chapecoense que foi para cima do Internacional? Imortal a Chape, imortal, não é o Grêmio que é imortal, não. O Grêmio que tem um dos hinos, né, nacionais, um dos hinos de clube mais bonitos desse país. O hino do Grêmio foi composto pelo Lupicínio Rodrigues, um grande compositor gaúcho, né? Inclusive que fez muita música linda, muita música boa. E a gente, outra hora, a gente pode até falar aqui, viu, paparazzo? O Gabriel fala de música, a gente pode falar dos compositores, né? O Flamengo com um hino lindo do Lamartine Babo, o América, que dizem que é um dos hinos mais bonitos do país. Olha, Lamartine Babo também, mas o Grêmio lá
com o hino do Lupicínio Rodrigues. Quem aí conhece o Lupicínio Rodrigues, pessoal? Vocês conhecem? Felicidade, Cadeira Vazia. Olha, o Jamelão foi um dos maiores intérpretes do Lupicínio Rodrigues. Aí você deve estar pensando, né? Mas que loucura, o cara fala de futebol, o cara fala de música, o cara fala de Lupicínio Rodrigues, o cara fala de Jamelão. O nosso objetivo aqui desse canal não é só futebol. Então a gente vai falar sobre muita coisa, inclusive sobre música, sobre os compositores e sobre a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, que terminou agora há pouco, tá, gente? Inclusive, ó, dá uma olhada na classificação aí. O São Paulo líder, né, passou o Internacional, agora o São Paulo volta a ser líder com 50 pontos, agora de fato por pontos, né? Era uma diferença de gols do Inter, agora por pontos, o São Paulo 50, o Inter na cola com 49, né? O Inter não contava com essa derrota. Eu vou ser bem sincero para você também, eu não acreditava no poder de fogo dessa Chapecoense, né? E fiquei muito animado em ver, porque eu sou um apaixonado por futebol e gostei muito de ver o que a Chapecoense fez hoje na Arena Condá, uma arena que eu vou te dizer, que energia, aquela galera cantando, eu fiquei arrepiado, viu? O pessoal cantando muito, vamos Chape, lembrando a questão do acidente, a torcida cantando o nome dos jogadores, né? Que, enfim, dos falecidos, dos saudosos jogadores da Chape daquela ocasião, e o time foi para cima, o time virou o jogo para cima do Inter, e o Jandrei, incrível goleiro da Chapecoense, pegando o pênalti do Leandro Damião no último 1 minuto de jogo, um pênalti bem mandrake, viu? Algumas pessoas vão dizer que foi, na minha opinião, não houve pênalti. Foi muito parecido com a jogada do Miranda, o Miranda da Copa do Mundo, era para ser, não era para ser. Muitos lugares do mundo aquilo não é falta, pessoal, tá? Houve um deslocamento ali, e se for marcar, tem que marcar 30 desses, tá? Se for marcar o pênalti que marcou, teria que marcar 30 pênaltis durante o jogo. Apesar que esse juiz marcou 3, esse juiz marcou 3 pênaltis, né? Um para a Chape e 2 para o Inter. Um do Inter desperdiçado pelo Leandro Damião, né? O outro, o Nico Lopes, conseguiu converter. O nome do jogo, Jandrei, com certeza, e o Leandro Pereira, da Chape, que fez os 2 gols da Chapecoense. Então vamos lá. São Paulo em primeiro com 50 pontos, o Internacional vem logo na cola com 49, Palmeiras 47, o Flamengo do meu amigo paparazzo Gabriel Reis 45 e tá na briga, viu, torcedor rubro-negro? Eu falo muito do Flamengo aqui, porque eu sei que tem muito flamenguista nos assistindo, né, nesse canal que também é do Gabriel, que o Gabriel também vai dividir o espaço aqui comigo para falar sobre viagens, sobre as experiências que ele tem, sobre várias questões. Inclusive tem até vídeo do YouTube aí, quando o Gabriel visitou, tinha umas comidas gostosas lá e rapaz, você tinha que mandar pra gente aqui também. Ó, o Grêmio também com 44 pontos, olha o Grêmio aí do Renato Gaúcho, priorizando a Libertadores, daqui a pouco eu acredito que vai ter que dar uma segurada no Brasileiro, assim como o Palmeiras. Então, torcida rubro-negra, o que é bom para o Flamengo aqui? É bom que o Internacional vem perdendo um pouquinho de força, né? Não estava demonstrando, estava jogando muito bem, sofrendo poucos gols, mas uma hora acontece, assim como aconteceu com o Flamengo, né? O São Paulo já não é de agora, que vem demonstrando fragilidades em vários aspectos, né? E acabou que o resultado do empate do São Paulo contra o Santos no último jogo, o que vários tricolores lamentaram, acabou sendo um bom resultado, dentro das circunstâncias da tabela, né? Com essa vitória da Chape. Palmeiras vai priorizar, daqui a pouco também vai ter que dar uma segurada, e o Flamengo acho que está no limite de erro. O Flamengo já passou de onde ele podia. Ele não tinha gordura, na realidade, mas ele perdeu até onde podia, vamos dizer assim, torcedor rubro-negro. Porque 45 pontos para 50, 5 pontinhos, né? 25ª rodada, tem bastante jogo ainda. O Flamengo pode chegar, pode conseguir, tem elenco, tem equipe. Mas não tem treinador, tá uma bagunça, o elenco é mimado, tudo isso é. Mas os outros também, pessoal, sabe? A realidade dos outros clubes não é muito diferente, não. O Palmeiras melhorou bastante, porque chegou lá o Filipão, deu aquela coisa, daqui a pouco volta tudo ao normal, começa a perder de novo. E não adianta ficar bravo não, torcedor palmeirense, porque a realidade do futebol brasileiro é assim, e a gente sabe que é assim, né? Há uma motivação com a troca de técnico, sim, mas manter um trabalho, assim como o próprio Barbieri fez no primeiro turno, né? É praticamente impossível você manter esse ritmo. Flamengo ainda na briga do Campeonato Brasileiro, depois o Grêmio, acho que até ali o Grêmio, Atlético Mineiro 42, depende muito desse jogo contra o Flamengo no Maracanã. O Flamengo vencendo o Atlético Mineiro no Maracanã, para mim o Atlético Mineiro não briga mais pelo Campeonato Brasileiro. Mas para você ainda briga, Lê? Eu acho que ainda dá para brigar, né? Porque é muito fácil a gente chegar aqui e falar, não, só vai até o Palmeiras. Claro que não, pessoal.
A diferença mínima, a diferença de poucos pontos num campeonato tão competitivo, a gente viu hoje, né? Então é isso. E lá na zona do rebaixamento, nesse momento, olha lá, ó, o Ceará acabou voltando, né? O Ceará, que o Lisca vem fazendo um excelente trabalho, tinha saído da zona do rebaixamento, mas vem demonstrando reação. A Chape, nesse momento, é a primeira fora da zona do rebaixamento. Olha aí, a Chapecoense conseguiu sair nesse momento. Ceará, o Vasco, numa situação complicada, bem complicada. Aí o que resta para o Vasco, praticamente, o Vasco tem que vencer metade dos seus jogos para conseguir escapar da segunda divisão. Né? Mais uma vez, o torcedor vascaíno. Mas demonstrou que tem vontade, não tem futebol, né? Mas tem vontade. Aconteceu no jogo entre Flamengo e Vasco e Flamengo, né? O jogo mandado em Brasília, foi que o Flamengo subestimou, na minha opinião, o time do Vasco. O time do Vasco caindo, o time do Vasco frágil. O Flamengo não esperava que o Vasco saísse para o jogo daquela maneira, principalmente no comecinho do jogo. Né? O Vasco com muita vontade, mas pouco futebol. E o Sport em penúltimo e o Paraná praticamente já virtualmente rebaixado, com 16 pontos. Aqui, na minha opinião, já é o primeiro rebaixado do Campeonato Brasileiro. E aí vamos ver o que vai acontecer. Mais 3 vagas aí para a Série B do ano que vem, tá? Que vai ficar ali. O Botafogo já na cola do rebaixamento também. É o segundo fora do rebaixamento, depois da Chapecoense. Né? O Botafogo com 29 jogos. Lembrando que o Vasco tem um jogo a menos, tá? O Vasco tem um jogo a menos. Então o Vasco, vencendo o seu último jogo, pode ir para 28 pontos. Lembrando, tá? Lembrando também que o jogo do Vasco, que falta para o Vasco, é contra o Santos. Né? Então, é complicado, viu? O Cuca vem fazendo um bom trabalho, o Santos é um dos melhores no segundo turno, assim como o Atlético Paranaense, que conseguiu se desgrudar bem aqui de baixo e meteu logo 3-1 no time do Fluminense. Pessoal, é isso. Mais uma vez eu agradeço muito você, eu sou Alemagno, jornalista, e peço a tua gentileza que curta, que se inscreva no canal, clique no sininho aí para receber as notificações, e a gente vai falando muito de futebol e outros assuntos. O próximo assunto que a gente vai trazer no próximo vídeo, já vou adiantar aqui. Tem muita gente perguntando sobre um livro que eu tenho ali atrás, tá? Eu tenho um livro que são as principais capas do Zico, do Jornal dos Esportes, né? Eu tive a honra em trabalhei muito tempo no jornal impresso e tive a honra de trabalhar no RJ Esportes, que é o jornal que substituiu o extinto Jornal dos Esportes. O Jornal dos Esportes é o maior jornal de esportes até hoje da história do Brasil, né, do Rio de Janeiro. Ficou durante anos e foi o jornal mais lido de esporte. Enfim, a gente vai falar um pouquinho disso no próximo vídeo. Inclusive, eu vou mostrar algumas capas do Jornal dos Esportes sobre as matérias do Zico, sobre os títulos, sobre vitórias, sobre textos escritos maravilhosamente bem, da crônica esportiva que a gente não vê mais hoje em dia. Tá bom, pessoal? É um livro maravilhoso que eu tenho ali e no próximo vídeo é imperdível. Esse você vai ter que acompanhar. Tá bom, gente? Um grande abraço, mais uma vez obrigado e participe, escreva aí, deixe seu comentário, não esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.